bem? E novamente estamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje nós estamos com uma história de superação de uma mulher maravilhosa, Angie Lúcia Tinker. Angie, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por você aceitar falar aqui. Boa tarde a todos. Então, é uma história de superação mesmo, porque eu consegui vencer a depressão, aquela tristeza que batia em mim, eu não tinha vontade de me cuidar, não me alimentava bem. E com isso, eu acordei e falei, nossa, eu tenho que começar a me cuidar do meu corpo, da minha alimentação. E desde o momento que eu mudei, que eu resolvi mudar, as coisas para mim foram melhor. A tristeza, aquela depressão, com a alimentação correta, tudo foi melhorando. E é superação, passar por tudo e você falar, nossa, eu consegui. Você olha lá para trás e fala, bom, tanta coisa que eu passei que eu poderia ter mudado antes, mas nunca é tarde. Agora eu mudei, agora eu estou indo para frente. E quem é a Angie hoje? Hoje eu sou uma mulher para frente, que eu superei. Eu estou, assim, cada vez mais otimista comigo mesmo, de me cuidar melhor de mim, da minha família, de quem está comigo. O que fez você fazer esse start desse processo, dessa mudança, tanto comportamental quanto da sua vida? O que fez você mudar? Eu encontrei o meu caminho e, encontrando esse meu caminho, eu falei assim, eu não posso mais continuar como antes. E as minhas orações, assim, me ajudam. Comecei a buscar mais esse lado pessoal meu com Deus, na minha conversa interior comigo mesmo. E eu consegui passar por muitos obstáculos. Hoje eu digo que eu sou uma mulher que conseguiu superar muitos desafios. E superar desafios é fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque você começa, aí você quer desistir, você fala, eu não vou conseguir, mas você vai para frente. E quando você começa a superar, a olhar para frente e olhar para quem está com você, e olhar para o seu interior, o seu corpo, a sua mente, dá um estalo e você começa a mudar a sua alimentação. Você consegue ter mais ânimo para fazer exercícios, para poder continuar, ter mais ânimo durante o dia, você já acordar alegre. Nossa, mais um dia, meu Deus, obrigado. Mais um dia de superação. E você vai para frente, você consegue. Hoje, depois desse processo seu, de passar por uma depressão, estar ressignificando todo esse caminhar, como é a sua rotina hoje? Para quem está escutando a gente, como que você faz hoje para se superar a cada dia? Eu tento, primeiramente, olhar no meu interior, conversar com meu Deus, procurar ir para frente, no sentido de começar o dia me alimentando melhor, o que eu não fazia antes. Já começo a fazer a minha rotina do dia a dia, faço os meus exercícios, aí eu cuido da minha casa, das minhas plantas, que me ajudam muito, que desde o momento que eu comecei a sair da depressão, eu mexo eu converso tanto assim com meu Deus, com tudo que está ao meu redor, o agradecimento a cada dia que passa. E quando você começa a agradecer por tudo que você tem e agradecer por quem está com você, a sua vida dá aquele estalo e você consegue ir para frente com mais alegria, com mais vontade de viver. E com isso, você se alimenta melhor. Você para e pensa, se eu comer isso, vai me ajudar? Não é só pensar no comer as coisas mais gostosas que pode fazer mal para você, mas é pensar o que esse alimento está me ajudando, o que ele pode me proporcionar, quais os benefícios. E a partir desse momento você começa a sentir melhor o que você come.
A gente tinha conversado um pouquinho antes aqui e ela tinha me falado que ela tinha um paladar infantil. E o paladar infantil, ele é uma luta constante, mesmo quando você é adulto. Como que você trabalha essa luta constante para a saída desse paladar infantil? O que é o paladar infantil? É quem come muito doce, guloseimas, sorvete, coisas que normalmente são oferecidas muito mais por processo lúdico infantil. Não que seja saudável, não que seja o ideal, não deveríamos oferecer, mas acontece. Então, nós chamamos de paladar infantil. Como que você consegue hoje trabalhar o não retorno desse paladar infantil? É muito difícil, não é fácil. Inclusive, eu era chamada de formiga, porque sempre eu queria doce. E hoje, para você começar a tirar o doce e o seu paladar melhorar na sua alimentação para você comer mais saudável, não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu estarei mentindo. Mas assim, aos pouquinhos você vai introduzindo. Um simples cafezinho da manhã, se você começa a diminuir o açúcar, logo você já está tirando o açúcar do café. E você vai sentindo o gosto realmente daquele café. E assim é com os outros alimentos. Você pode comer um doce mais saudável, de uma fruta, né? Que a fruta hoje, a fruta, você aprende a comer ela e você pode fazer um doce dela, com o próprio açúcar dela. Legal. E hoje você consegue? Hoje eu consigo. Mas se eu falasse isso há uns 3 meses atrás, eu acho que eu não conseguiria, não. O processo de modificação de hábito alimentar, ele é uma constante e ele é o processo diário. A gente normalmente fala também dentro da nutrição que a mesma localização de vontade de comer exacerbadamente e também que é o doce, é também da hidratação. Então, uma das coisas que a gente pede também é que a pessoa consiga se hidratar adequadamente. Você consegue, Angie, hoje? Hoje eu consigo. Primeiramente, o meu filho pega no meu pé. Quanto de água você está tomando? Mamãe, ele me controla também. Mas assim, eu aprendi a tomar bastante água. Água mesmo. Porque antes eu queria tomar um suco ou tomava para substituir a água. Hoje eu tomo mais água. Então eu consigo chegar uns 2,5, 3 litros. Super legal. Né? Não é fácil. Para quem não tomava muita água antes, né? Nem no chimarrão tomava muito, mas hoje eu tomo bastante. E o seu filho é seu mais puro estímulo? Puro estímulo. Ele me incentiva a tomar mais água para fazer exercício, pega no meu pé. Ele foi o meu maior incentivador para começar a me cuidar melhor. Filhos são dádivas divinas e oportunidades muito grandes da gente. A gente fala que normalmente quando a gente precisa subir um pouquinho mais essa hidratação, vou dar umas dicas aqui, nós colocamos um pouquinho de gotas de limão, que são águas saborizadas, às vezes misturamos um alecrim, um hortelã, um abacaxi, para que você em casa consiga hoje aumentar essa hidratação e chegar ao patamar aí da Angie, 2,5 litros a 3, que normalmente a gente pede um volume de 50 ml por quilograma de peso, agora evoluindo para o período de verão. Então, você pega seu peso, vezes 45 a 50 ml, é o tanto que você precisa em ml no dia. Mas, Angie, me diz uma coisa, e como que você faz a sua rotina hoje, porque nós começamos esse processo de se cuidar, mas às vezes a gente recai um pouco no processo de depressão novamente. Como que você faz para continuar e sair disso? Porque tem muita gente em casa nos assistindo que também está num processo de saída de depressão ou está na depressão. Como que você poderia falar assim, olha, eu faço assim, eu acredito que se você que está escutando fizer também vai conseguir? Quando eu estou naquela que baixo astral, que vira e mexe, acontece com todo ser humano, eu coloco uma música animada, e eu começo a fazer minhas coisas. Primeiro, vou mexer com as minhas plantas, faço o que eu tenho que fazer, faço o meu trabalho que eu preciso, aí eu vou mexer com as minhas plantas, que é uma terapia para mim. Depois eu mexo também com artesanato, que é o que me ajuda. Que a gente tem que buscar fazer o que se sente bem e o que te dá prazer.
Porque aí, quando baixa essa tristeza novamente em você, aquilo sobe o seu humor. A sua alegria vai voltando aquela vontade de fazer as coisas, o seu hobby preferido. E a música, ela ajuda, porque ela te coloca no alto astral novamente. E daí você joga a tristeza para trás e bola para frente e seguir em frente. Legal. A gente também tem hoje nos aplicativos de música umas frequências que eu sempre indico. Frequência de Deus, frequência positiva. E a gente também tem algumas meditações guiadas que ajudam também. Mas você usa então como válvula de escape seu jardim, artesanato e música. Muito legal isso, muito legal. Eu espero que vocês também em casa peguem isso e utilizem se vocês estiverem passando por alguns períodos de alto e baixo de humor, que isso é muito importante. A música é uma frequência maravilhosa que a gente pode pegar e usar a cada dia. A cada dia. Normalmente eu sempre penso nos meus filhos quando baixa um pouquinho, né? Porque eu tenho dádiva de 2 filhos maravilhosos. Eu falo assim, não, vamos lá que as crianças precisam de você. E aí a gente vai ressignificando todo esse processo. E normalmente quem passa por um processo de depressão tem a questão do sono, né? Como que era seu sono? Como é que tá agora? Eu passava geralmente 2 noites sem dormir nada e durante o dia não tinha sono. E eu comecei a tomar muita medicação para dormir. Aí quando eu comecei a melhorar, fui tirando a medicação. Fui conseguindo, aí eu comecei a ler mais, aí a leitura sempre me ajudou muito, e aí o meu sono foi melhorando, com chá naturais, aos pouquinhos eu fui começando a dormir melhor. Hoje eu não preciso nem de chá, eu leio um pouco, faço as minhas orações, que Deus para mim é tudo, e aí eu começo a ler um pouco e o sono vem vindo. Hoje eu digo, eu consigo dormir. Antes eu não conseguia dormir, eu só dormia com medicação. Hoje eu tenho sono naturalmente, sem precisar de medicações. Parabéns, que legal. Normalmente as pessoas que têm depressão têm muito sono. Eu sempre indico um chá que, não sei se você usava, mas um chá de molungum. Chá de molungum, que normalmente a gente indica bastante, que ele é um indutor de melatonina. Você que me ensinou esse chá. Isso é muito legal, que a gente pode pegar e auxiliar ou usar em conjunto. Algumas pessoas não gostam. Molungum com hortelã, molungum com melissa, molungum com alecrim, molungum com associações para a gente poder induzir melhor todo esse processo. Eu acho interessantíssimo nós utilizarmos isso no dia a dia. Normalmente, hoje, como que está a sua prática de atividade física? Bem melhor. Todos os dias eu procuro fazer um pouco de exercício. Tem dia que eu consigo fazer mais, tem dia que eu consigo fazer menos, mas depois do exercício a minha serotonina melhora. O bem-estar, né? O bem-estar, dá aquele bem-estar, aquela alegria de continuar trabalhando, né? Aquele ânimo, a minha memória tá melhor. Que bom. Porque eu esquecia muitas coisas. Aí a idade vai chegando. Não é uma relação direta com a idade. Vamos defender aqui. Se você fizer atividade física em casa e tiver depreciação de estado moral, a gente tem nós temos liberações hormonais exógenas para o nosso corpo que nos ajuda muito, muito mesmo na questão da depreciação de estado moral. E algumas medicações no processo de realização de atividade física, no processo de mudança de hábitos alimentares, no processo de mudança de ciclo circadiano, dormir direito, fazer atividade física, acordar, tomar banho adequado, banho gelado é muito bom também para depressão. A gente consegue, em conjunto com o profissional médico, ir minimizando essas medicações. E aí a gente consegue retirar essas medicações. Como hoje você está sem medicação para dormir? Eu estou renovada. Porque você conseguir dormir de verdade, você tem o seu sono bem, você dorme bem, você sonha melhor, você acorda mais disposto, acorda assim para enfrentar o seu novo dia com alegria, porque você dormiu,
Porque quando você não dorme bem, ou você dorme só à base de medicação, você não acorda legal. Você acorda com mau humor, você já acorda, mais um dia para enfrentar. Mas aí quando você consegue dormir bem, a vida vai melhorando, o seu dia é melhor. Então, quando você consegue tirar toda essa medicação pesada, e vai tirando, claro, tem que tirar devagar, com profissionais, tudo, né? A gente não pode fazer nada disso sozinho. E com a prática dos exercícios, todos os dias, você não aguenta fazer todo dia, mas um dia sim, um dia não, já te ajuda. E vai melhorando o seu astral, né? Para passar o dia, porque você dormiu bem. E me diz uma coisa, depois que você conseguiu se melhorar, sair de toda essa vibe mais de depreciação de estado moral, como que tá hoje o seu cuidado no nosso comer bem? Como é que tá isso daí? Melhorou muito. Agora eu cuido o que eu vou fazer de alimentação. Eu pesquiso sempre os benefícios daquele alimento, o que vai poder ajudar naquele café da manhã, naquele lanche, naquele almoço, no lanche da tarde, na janta. E aquelas bobeiras que fica comendo fora de hora, eu olho assim, eu já nem tenho mais em casa, não compro. Tem que ser... Mas eu soube que seu filho é uma grande influência nisso. Ele que começou, ele não deixa eu comer nada de bobeira. E aí quando o pai compra alguma coisa assim, ele já briga. Mas isso não é saudável, por que vocês compraram? Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Ele ajuda muito na alimentação. Filhos são dádivas divinas. São tudo. São uma evolução pra gente. E como que é para você, hoje, você ver o sabor deste alimento? Porque, por exemplo, para mim, eu tenho um prazer em comer uma salada, uma proteína. Não que os outros alimentos, eles também não me chamam a atenção, mas eu consigo sentir o verdadeiro gosto do alimento que eu venho à minha boca, porque eu consegui trabalhar as minhas papilas gustativas no processo de limpeza mesmo. E todo esse processo, a gente sente essa limpeza. Como que é para você hoje? Eu sinto melhor o gosto dos alimentos. Porque antes eu comia, eu tenho que comer isso daí porque é saudável, daí eu comia. Hoje, eu não preciso ter os temperos que eu tinha antes, porque a comida ela é mais saudável, o tempero mais natural. Aí você começa a sentir melhor o gosto das saladas, do seu arroz, do seu feijão, da sua carne, de tudo. Porque antes eu só queria com aqueles molhos, aquelas comidas mais pesadas, que não faz muito bem para a saúde. De vez em quando tudo bem, né? Que tapeiam também um pouco o gosto do alimento. Totalmente, verdade, Paula. Tapeia o gosto dos alimentos. Aí, a partir do momento que você consegue mudar, transformar a sua alimentação mais saudável, né? Deixar ela mais saudável, você começa a sentir o gosto dos alimentos. E quando você começa a sentir o gosto, você tem mais prazer em comer. Isso porque você pensa 2 vezes antes de comer algo que não vai te fazer bem amanhã ou depois, né? Mas você se sente frustrada quando você come alguma coisa que não lhe faz bem, ou você consegue ressignificar isso? E como que funciona isso? Eu consigo, porque tem dia que eu tô com muita vontade de comer algo bem calórico, eu como. Aí depois eu penso, mas eu comi e matei minha vontade. Mas eu sei que depois a minha alimentação volta ao normal. De vez em quando a gente quer comer alguma coisa pesada, calórica, né? Não é errado. Uma refeição não é o problema. O problema é todo dia. Constante. A constância diária. Esse processo, se a gente traz o equilíbrio, a gente consegue levar uma vida mais leve, né? Sem tantos traumas. Eu falo assim, essa radicalidade, isso pode, não pode... Não, vamos no equilíbrio. Dentro do processo de aprender a se alimentar mais saudável, vamos colocar mais comida do que tirar. Porque quando eu tiro, eu falo, mas não sobrou nada para eu comer. Agora, a partir do momento que eu coloco os alimentos, oportunidades e variedade dessa alimentação, a pessoa consegue realmente falar, não vou passar fome. Então, quando a gente pensar em fazer uma correção alimentar, iniciar, eu tenho que pensar assim, o que eu posso comer? Então,
dentro desse, eu posso comer o quê? Tudo isso daqui, ok. Então eu vou deixar as outras alternativas muito mais doces, obesogênicas, o paladar infantil de lado um pouco, vou focar no que eu posso comer. E isso faz com que a gente consiga tirar um pouco essa questão não pode, não pode. Não, tudo você pode, tem que saber só a quantidade, né? E essa questão de quantidade, como que você trabalha hoje? No começo eu ficava com fome. Eu falei, vou comer só essa parte. Aí você fica com fome. Ai, mas daqui a pouco eu como mais um pouco. Mas daí você vai conseguindo, aos pouquinhos, o seu estômago, o seu estômago começa a acostumar com aquela certa quantidade, porque você vai diminuindo aos poucos, não é de uma vez. Porque tudo que você faz radicalmente, você passa mal. Então você tem que começar devagar. E aos pouquinhos, quando você vê, você já está comendo menos e mais saudável. E sentindo todo o gosto verdadeiro dos alimentos. Não tem aquele alimento para tapear. E assim você vai levando. Como que é a base? Você passa por um processo de frustração? Porque eu tenho uma cliente que ela virou um dia para mim assim: toda vez que eu saio da dieta eu me frustro. E eu entro numa vibe de me auto-sabotar. Bate o arrependimento. Porque às vezes vem aquela vontade de comer. E como que você ressignifica isso? Porque lá em casa também tem bastante gente assistindo e fala assim: meu Deus, eu quase tenho um negócio quando eu saio da dieta, eu quero eu própria enfiar minha cabeça no buraco. Como que você poderia falar, o que você faz para essas pessoas em casa também fazerem? Algumas alternativas aí. É você colocar na tua cabeça que não vai te fazer mal aquele alimento que você comeu naquela hora. Porque quando bate aquele arrependimento que você... Ai, por que eu fui comer? Aí você quer chorar, daí você quer forçar o alimento a sair, que isso faz um mal lá no organismo da gente. Algumas pessoas provocam vômito. Provocam. Eu já cheguei a fazer isso, mas você se sente pior depois. Então aí, aos pouquinhos, você bate aquela frustração, aquela tristeza. Ai, por que eu fui comer? Agora já foi. Mas pensa em outra coisa, coloca uma música, vai fazer outra coisa, vai fazer alguma coisa que você gosta de fazer. Tenta esquecer o que você comeu, porque você sabe que da próxima vez você vai pensar melhor. E assim, aos pouquinhos, o processo vai andando, você vai conseguir. Galgar de um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Né? E não se arrependa do que você comeu. E sim, não, eu errei aqui, vamos virar a página, vamos continuar daqui. Daqui continua. E esquece aqui. Ressignifica esse processo. Quando alguém tiver o processo de vômito, isso é uma coisa bem séria. Eu vou vomitar e isso vai fazer com que eu não engorde mais. Não funciona desta forma. A grande parte da gordura daquele alimento já foi absorvido. Isso não vai fazer com que você não engorde, e sim vai ulcerar o esôfago todo e estragar todo o seu esmalte do dente. E às vezes algumas pessoas que no seu convívio familiar que você observar que provoca o vômito, tem os dentes da frente mais desgastados pelo ácido gástrico estomacal, que ele tem-se o retorno, né, o processo do refluxo do retorno pelo vômito, ulcera o estômago e também machuca toda a parte da dentária. Então a gente também tem que prestar bastante atenção. Então se alguém da sua casa tiver com esses sinais, vamos prestar atenção. E me diz uma coisa, Ange, como é que você hoje falaria para quem está assistindo a gente e que está mal? O que você falaria para ele ou para ela, para começar? Primeiramente, busque olhar para dentro do seu interior. O que eu estou fazendo com a minha pessoa? O que eu estou fazendo com a minha vida? Primeiro pensa no seu interior. Depois você analisa o que eu estou fazendo para quem está ao meu redor, com a minha família. Tente buscar alguma alternativa, um hobby, alguma coisa que vai te ajudar. E claro, procurar ajuda profissional. E fortaleça o seu coração com Deus. Porque você
essa confiança que Ele está com você, te ajudando, você consegue enfrentar melhor a batalha que você está passando. E com isso, esses são os primeiros passos. Com isso, você começa a fazer tudo que você se sente melhor, vai tirando os pensamentos negativos, vai ouvindo meditações, palavras que vão te colocar para frente, músicas que têm as letras que vão te ajudar, que você vai começar a cantar, porque o que você fala, o que você sai da sua boca, você está internalizando, está entrando em você, e você vai conseguir, você vai começar a pensar 2 vezes antes quando essa tristeza bater de novo em você. E todos esses passos, você vai descobrindo cada coisa que vai acontecendo com você, tudo que vem no teu caminho, o que é bom, o que não é bom para você, o que vai te ajudar. E com isso, você consegue superar. Muito legal. Você sabia que na nutrição funcional, que é a linha que eu sigo, nós temos um processo chamado equilíbrio. E esse equilíbrio, hoje, são 4 pilares: corpo, mente, espírito e aterramento. E é o que você está fazendo. Corpo, mente e espírito é a relação do respeito ao seu corpo, do respeito à sua matéria que você está. É você se olhar no espelho, é você verificar o que você realmente precisa. A sua parte mental é você, se necessário, fazer uma meditação, pensamentos positivos, frequências positivas, música, cantar, liberação de serotonina, endorfina, estar bem. A relação corporal, a relação mental, na fala, externar só coisas boas, não externar palavras negativas. Tudo que sai da sua boca é uma frequência, então a gente tem que estar prestando bastante atenção. Espírito é ter o algo a mais. Normalmente na parte clínica ou hospitalar a gente fala assim: qual é a sua religião, qual é a sua crença? A crença em algo a mais é muito importante, independe de qual seja. E o aterramento do solo é andar descalço, se expor ao sol, se expor em contato com água fria, porque muitas vezes a gente observa aquela pessoa que está tendo choque do seu lado. E isso é uma alta potência, que a gente fala assim: meu Deus, essa pessoa está elétrica, está faltando um aterramento de solo. Andar descalço, tomar sol, tomar um banho gelado, isso tudo é muito importante. Então hoje a gente trabalha esses 4 pilares que você está conseguindo trabalhar na sua rotina. Parabéns. E não foi fácil. Não é, porque até para quem tem conhecimento não é fácil. Esses tempos atrás eu estava tomando choque, eu falei: meu Deus, deixa eu pegar e andar descalça um pouquinho, e olha que na minha casa tem grama. E eu olho assim, porque o meu gurizinho, ele anda descalço, e esses dias eu falei assim: não, vem aqui. A hora que eu vi, ele foi em cada negócio de barro, pisando para entrar na casa. Eu falei: nossa, que coisa linda. Aí a gente não sabe se a gente fala: não faz, ou não deixa fazer, porque também está em contato com a terra. Esse processo de equilíbrio é muito legal. Então, assim, parabéns. Está num ótimo caminho. Está num ótimo caminho. E isso é muito legal para você que está em casa, nos escutando, nos vendo, que é um processo. Todo o processo de ressignificação, todo o processo de depreciação de estado moral, ele não é de hoje para amanhã. Mas ele é possível, né? É possível. E como, passo a passo. Quanto tempo você vem trabalhando isso? Olha, eu acho que já tem uns 5, 6 meses. Assim que eu estou conseguindo, que eu estou melhorando meus passos. Mas é uma caminhada longa que eu já passei. Mas quantos anos que você vem entre altos e baixos? Uns 20 anos. 20? Então, se ela com 20 anos está conseguindo, você também consegue. Quem está aí em casa, né, Anjo? Porque nada na vida da gente é fácil. Tudo você tem que procurar passo a passo em tudo que você fizer. Para você se ajudar no seu interior, para você trabalhar. Esclarecer, abrir o olhar, né, para si próprio e para o outro, né? Porque você tem que aprender a se enxergar e a se aceitar. Aceitar você mesmo. Porque hoje as mulheres, até os homens também, muitos não aceitam como são.
né? Daí querem mudar demais. Mas se você começar a mudar o seu interior, você é feliz. Muito interessante. Em outro podcast, nós entrevistamos uma pessoa que há 14 anos vem trabalhando o seu corpo e também caiu neste olhar. Se respeitar, se olhar, para que consiga chegar ao peso ideal. E ainda hoje ela trabalha, quem está seguindo a gente direto vai ter visto um podcast aí para trás, e aí a gente observa que, ao passo que você entende o tanto que é importante de se cuidar, se alimentar direito, ter o seu processo de equilíbrio, você não se sente mais um peso. Não sei se você consegue sentir isso. Porque a gente se sente mais livre. Porque você não tem aquele peso na consciência. Nossa, eu tô gorda, eu tô feia, eu estou com rugas, né? E começa só a colocar defeito no seu corpo, em você. E esquece de ver o que você é, o seu interior. E aí acaba esse peso que você tinha, aquele medo do que os outros vão pensar, como que você está. Como que está o seu corpo, como que está o seu olhar, as suas rugas, tudo, né? Mas com isso, quando você começa a trabalhar em você mesmo, você começa a se sentir mais leve para enfrentar o dia a dia. E consegue dar conta de todos os processos. Você consegue dar conta de tudo e você faz muito, o seu dia rende muito mais. Muito legal. O que não rendia, hoje rende mais. Legal. Então, se a Angie conseguiu, você também consegue aí em casa. Com certeza. Angie, eu quero te agradecer muito em você nos oportunizar a sua história aqui. Obrigada. Que não é fácil, gente. Aceitar, contar um pouquinho da história da gente não é fácil. Eu espero que vocês escutem com muito carinho. E se você que precisa de ajuda, nós podemos te ajudar. Só entrar em contato com a gente. Angie, você tem Instagram? Tenho. Qual que é o seu Instagram, Angie? Angel Tinkel. Ah, legal. Quem precisar pode... Pode, por favor. Ótimo. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, Paula. Obrigada, gente, a todos por me ouvirem. Quero agradecer você que ficou com a gente aqui até o final desse podcast Comer Bem Pode. E espero vocês no nosso próximo encontro.